Boa noite a todos. Que a docilina paz de Jesus esteja conosco nesta hora em que os nossos companheiros se acomodam. Nesta casa que é igual coração de mãe, cabe muitos. A gente se alegra. Quem quiser pode vir aqui pertinho, senta aqui pertinho de mim. Vai receber muito fluido. Pode vir. Pode sentar no chão também, fica à vontade. Puxa a cadeira e senta no chão. Não é? Sentou na minha cadeira, pode sentar na minha cadeira. Gente, é uma alegria estar aqui na terça-feira. Nós, agora, por razão de crescimento da nossa casa, nós estamos responsáveis pelo trabalho das quartas e dos domingos, então não estamos aqui com tanta frequência, mas nos alegramos de estar hoje aqui com vocês para falar sobre esse tema, o trabalhador espírita. Então, aqueles que, porventura, não forem trabalhadores espíritas, sinto muito, podem sair. Não. Podem ficar, porque vão se tornar trabalhadores espíritas. Esse é o propósito da palestra, não é? Então, o que acontece? Nós chegamos na casa espírita, muitos de nós, atribulados, atormentados, ou com dúvidas, ou com insatisfações, por razões diversas, não é? E aqui encontramos algo que nos ajuda a raciocinar, algo que nos ajuda a perceber a vida de um ângulo diferente. E essa doutrina de amor e luz transforma as nossas existências. Então a casa espírita tem o papel de acolher, de receber cada um de vocês que entra por esta porta, de abraçá-los carinhosamente, dizendo: sejam muito bem-vindos à nossa família. Nós estamos aqui para escutar, para dar as mãos, para dividir com vocês o peso da vida, para junto caminharmos. Aprendemos, estudamos as lições da doutrina, que não removem as dificuldades e os desafios das nossas existências, mas nos dá as ferramentas preciosas e indispensáveis para que possamos passar pelas nossas vidas de forma mais leve, de forma mais tranquila, porque mais bem equipados para enfrentarmos as dificuldades fora e dentro de nós. E aí, depois que chegamos, que somos acolhidos, que saímos da condição de necessitados da alma, enfermos, que muitas vezes nos sentimos quando aqui chegamos, vamos percebendo que já começamos a caminhar com um pouquinho mais de firmeza. As nossas pernas já aguentam mais o peso. E aí a gente pensa: meu Deus, um dia eu aqui cheguei e alguém me deu este tesouro, que dinheiro nenhum compra, que trabalho lá fora nenhum dá, o tesouro do Evangelho de Jesus, que faz da minha existência uma existência com mais propósito, que me faz entender o porquê de todas as lutas e que me dá alegria de viver. Muita gente lá fora sem esperança, muita gente lá fora contemplando a ideia do suicídio, vivendo momentos de grande angústia. E a gente, dentro da doutrina, a gente luta, a gente sofre, mas a gente já não se desespera. E a ideia do suicídio já não passa mais na nossa cabeça, porque já entendemos que só há vida e que todo o universo conspira para a nossa felicidade, ainda que, vez ou outra, não possamos entender os desígnios de Deus, dada a nossa limitação. Mas então a gente chega uma hora em que a gente, tomado desse novo ânimo, sente vontade e percebe
que nós também temos o dever e a obrigação de fazer, segundo o Espírito Emmanuel, a maior caridade que pode existir, que é a caridade da disseminação da doutrina espírita. E nos tornamos, então, trabalhadores do Espiritismo. Não somente nós na tarefa da palestra, não é, da divulgação através da oratória, mas cada um de nós responsável pela manutenção deste centro. Porque se não há quem limpe o centro, se não há quem venda o salgado, que aliás paga o aluguel do centro, se não há quem receba na caixa, se não há quem traga um bolo uma vez ou outra, ou sempre, se não há essas pequenas formiguinhas, a casa espírita não permanece aberta. E a nossa tarefa não pode ser cumprida, que é a tarefa de estarmos aqui recebendo aqueles que chegam como um dia nós fomos recebidos, para dar a eles o que nós recebemos, a capacidade de pensar e de discernir, como nos diz Haroldo Dutra Dias, na palestra recentemente disponível no YouTube, onde ele falou lá em cima no Tri-State para trabalhadores, então é intitulado Diálogo com o Trabalhador Espírita. E aqui nós fizemos essa introdução, que saiu aqui da nossa cabeça, mas baseada na ideia trazida por Haroldo. E aqui a gente cola diretamente da palestra dele. Quem quiser depois ouvir com muito mais propriedade o que ele tem a dizer, vai escutar a sua própria fala. Mas o que o Haroldo diz? Ele traz a introdução, na introdução de sua fala, esse livro, Entre Irmãos de Outras Terras, cujo livro em português eu não achei, mas não tem importância, trouxe em inglês, porque já guia o nosso pensamento. E nesse livro, o Espírito Emmanuel também fala sobre a supercultura e as calamidades morais. Então, interessante, porque Chico Xavier passava pelos Estados Unidos. E supercultura, ele refere à potência onde nós vivemos, na América do Norte, não é? Uma supercultura. Mas ele aponta que dentro desta supercultura, a supercultura americana, nós vivemos duas grandes tragédias, filhas do materialismo, filhas dessa visão materialista da vida, que não abre espaço para uma crença em Deus, que deixa de lado a questão essencial da vida. Nós somos seres imortais, estamos aqui temporariamente, a matéria, instrumento, não é fim. A matéria é instrumento de aprendizado, ela não deve ser o fim para o qual nós trabalhamos, mas o meio pelo qual nós vamos crescer e evoluir. Mas, distanciados dessa visão, a matéria se torna o fim e o homem vive, segundo Emmanuel, dois desastres decorrentes diretamente do materialismo: o suicídio e a loucura. As doenças psiquiátricas aumentam de forma desproporcional dentro da nossa sociedade. Os níveis de angústia, os níveis de depressão, em uma sociedade tecnologicamente avançada, cheia de recursos econômicos, não é? Mas as criaturas sofrem de uma angústia profunda, filha, como ele diz aqui, do materialismo. E ele continua dizendo que isso acontece porque falta ao homem desta supercultura, desta super sociedade, onde a gente vem na busca de uma vida melhor, de mais conforto, focados no conforto da matéria. Muitas vezes deixamos de lado, não nós, porque nós estamos aqui, deixamos de lado o quê? A oportunidade de construirmos reservas. Vejam o que ele usa aqui, reservas espirituais. O que são essas reservas? São exatamente esse surplus que na hora da crise nós vamos
alcançar para que possamos passar pelas crises sem entrar no vermelho. Não é? Então ele fala da necessidade do investimento nos valores do espírito, porque as lutas necessárias à evolução, ninguém evolui sem lutar, não é? Ninguém se torna inteligente sem estudar, ninguém se torna sarado sem levantar peso, e o espírito não evolui sem as lutas morais, sem as lutas da vida. Então, é importante que tenhamos reserva. Quando eu vou à ginástica, eu como um pouco mais de carboidrato. É preciso ter uma reserva. É preciso ter glicose para entrar ali e conseguir fazer o exercício. Também nós precisamos ter reservas espirituais para que quando venham os pesos da vida para a gente levantar, nós tenhamos a nutrição necessária que vá nos prevenir de entrar numa situação de anemia, de fraqueza moral e espiritual que leva ao desespero, à angústia e ao suicídio. E ele cita aqui Allan Kardec no item 14 do capítulo 5, que ele fala que a calma e a resignação são adquiridas quando nós conseguimos olhar a vida sob a perspectiva do espírito imortal. E essa visão da vida sob a perspectiva do espírito imortal é o que vai nos dar calma, aceitação. Então a gente sofre, a gente sente a dor da luta, mas a gente já não padece daquele sofrimento excessivo que muitos passam porque resistem à vontade de Deus. Rezam o Pai Nosso dizendo que seja feita a tua vontade, mas por dentro, a gente quer que seja feita a nossa vontade. E enquanto a gente não se entrega à vontade de Deus, a gente traz sofrimentos excessivos para as nossas existências. E aí, ele vai terminar, o Espírito Emmanuel, fazendo então uma convocação, um convite, digamos assim, quando ele diz: espíritas, amigos, atendamos a caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Então é um convite que abre, que a gente coloca para todos vocês acolhidos na nossa casa, irmãos, parte da nossa família, não é? A importância de fazermos sim o trabalho de caridade, mas o trabalho de caridade da alma, levando às criaturas exatamente isso, aquilo que nós recebemos, a doutrina, o Evangelho de Jesus, que nos possibilita de pensar e de discernir. E aí ele traz um outro ponto bastante interessante. Então, como é que nós vamos fazer essa divulgação? Eu hoje estou falando com vocês, mas a maior divulgação é através do quê? É através da nossa maneira de viver, não é? Na medida em que nós aqui chegamos, escutamos a doutrina, voltamos para nossa casa e colocamos em prática estes ensinamentos. Há muitas pessoas novas aqui, então vou contar essa pequena história. Havia um cidadão que sentava lá na última fileira do centro espírita, entrava mudo e saía calado por anos e anos e anos. Um dos oradores mais famosos, assim, mais destaque da casa, um dia desencarna, todos vamos desencarnar, e chega no plano espiritual. Quando chega no plano espiritual, vê aquele espírito de luz. E, para surpresa dele, o espírito de luz era o tal do homem, que entrava mudo e saía calado, anos após anos, e sentava lá na última fila do centro espírita.
E ele pergunta então para o homem, isso é para todos vocês que estão sentados na última fila do Sermão Espírita hoje. E aí ele pergunta então para o homem, mas como você virou um espírito de luz? E ele dizia, eu ia às reuniões, escutava tudo que o senhor falava, ia para casa e fazia. Não é? Então é isso. Não vale tanto a gente estar aqui falando se a gente não é capaz de viver, sermos cartas vivas do Evangelho. Então a gente dissemina o Espiritismo na prática, mas a gente também dissemina o Espiritismo sendo trabalhador da casa e da causa, para que a casa possa funcionar dessa maneira maravilhosa, recebendo tantas pessoas num clima de conforto, com um serviço. Quem não gostou de ser recebido com boa noite, de ser visto, não é? A gente fala para os trabalhadores, não pode entrar uma pessoa e sair sem ser vista. A gente já passa a vida sem ser visto. A casa espírita é o local onde a gente precisa ser visto, reconhecido, abraçado, não é? Acolhido. Então, isso é trabalho de divulgação da doutrina espírita, porque quem chegou e foi bem recebido vai querer voltar, ainda que não tenha gostado da minha palestra. Nós temos um companheiro na casa que chegou aqui sem acreditar em espíritos, mas disse pra gente um dia mais tarde, fiquei porque o clima de fraternidade que eu encontrei me fez voltar. Porque a gente carece desse clima fraterno e de amor nas nossas vidas diárias. Então, qualquer um de vocês, meus queridos, ouvindo essa palestra daqui para frente, se algum dia os trabalhadores da casa estiverem muito ocupados e alguém entrar, por favor, não deixem de dizer, seja bem-vindo, é a primeira vez? Como é o seu nome? Como você chegou até aqui? Não é tarefa só minha, não é tarefa só do Marcelo, é tarefa de cada um que foi acolhido nessa casa a partir de hoje. Então, todos os trabalhadores da casa, oficialmente batizados, abençoados, podemos começar o trabalho. Isso aqui dá trazer a presidente da casa para falar, não é? Dá nisso. Mas o Haroldo continua, então, trazendo para a gente uma ideia muito interessante, que ele fala que a relação do trabalhador com o trabalho deve ser uma relação de amor. E ele diz que o paradoxo espírita é o paradoxo do amor. E o que será que ele quer dizer com isso? Então ele diz, quando a gente entra na doutrina espírita, a doutrina espírita não vai dizer para a gente, olha, a criatura chega aqui, eu estou passando por esse problema, eu queria muito uma solução. Aí a gente fala assim, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo diz isso, o Livro dos Espíritos diz isso, Emmanuel diz isso. Agora você pega tudo isso, vai para casa, sleep on it, e amanhã vê o que você quer fazer. Porque a gente não tem solução para problema nenhum. A solução para os problemas está dentro de vocês. Vocês criaram, vocês vão resolver. Não é? Porque ninguém criou os nossos problemas. Nós mesmos criamos. Então nós mesmos temos que solucioná-los. E vamos solucioná-los com o material que a Casa Espírita vai fornecer através das obras de Kardec e através do Evangelho de Jesus. Certo? Então, a doutrina nada dita ou proíbe. No entanto, ela tudo espera de você. Agora é aquela hora que quem quiser sair, aproveita e sai discretamente para a gente não perceber. Por quê? Porque, de fato, nós não vamos ditar nenhum comportamento, mas a partir de agora vamos esperar tudo de vocês. Porque uma vez que nos é dado o conhecimento, também nos é dada a responsabilidade. E a doutrina, então, põe a mão no ouvido para escutar, e a doutrina, então, não é? Espera tudo. Espera de cada um de vocês o melhor. Tudo que vocês possam dar a ela. E ele vai continuar dizendo, é como um amor verdadeiro, que nada exige e tudo dá. Então ele fala nessa conversa com o trabalhador espírita que a nossa relação com a tarefa tem que ser uma relação de amor verdadeiro. Não vamos esperar nada da tarefa.
mas vamos dar tudo que nós temos à tarefa do bem. Essa deve ser a relação do trabalhador espírita com a tarefa espírita. Deve ser uma relação de amor, onde a gente dá o que a gente dá, mas eu não tenho nada para dar. Nada. É o óbolo da viúva. A viúva também não tinha nada para dar. Ela deu, inclusive, do que ela não tinha. Mas a gente tem alguma coisa para dar, sim. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E isso é uma dos grandes milagres que a casa espírita opera. É quando a pessoa entra aqui completamente desvalida, e não é a casa espírita em si, é a casa espírita enquanto representante de Jesus. Porque Jesus fez isso. Jesus olhava para as criaturas completamente desconectadas do seu valor próprio e dizia para elas: eu te ouço, eu te vejo, eu te dou o meu ombro, mas você vai se erguer. E para todos que ele curou, ele dizia: a tua fé te curou, o teu movimento, o movimento da tua alma, porque você pode, porque você tem capacidade. E eu não vou fazer por você, porque se eu fizer por você, eu estou dando um selo da tua invalidade. E eu te amo muito para fazer isso por você. Muito. Eu não vou fazer, eu não vou continuar compactuando com esta ilusão de que nós não temos nada a oferecer. Então ele capacitava as pessoas, e nós aqui buscamos fazer a mesma coisa, capacitar cada um de vocês que chega na condição de necessitado, mostrando a vocês que vocês também têm alguma coisa a dar para a casa, para a causa e para as pessoas. Então essa relação de amor com o trabalho, o que ela pede? Cuidado. A gente tem que ser cuidadoso com o trabalho, cuidadoso com a tarefa. Não é vir e fazer de qualquer maneira. É vir e fazer com cuidado, com apreciação, com carinho. Porque a finalidade é trabalhar com Jesus, na seara do Senhor. Muitos são chamados, todos nós estamos sendo chamados, poucos serão escolhidos, porque poucos terão cuidado e amor com a tarefa. E não é o quanto a gente faz, é como a gente faz. É o carinho, é a atenção, é a responsabilidade com a tarefa. Porque se você falta, a casa não funciona da mesma forma. Então, se você falta, você tem que ter aquele amor com a tarefa, com os teus irmãos, e você tem que se propor a achar quem te substitua, a ter consciência e carinho e dever de perceber que a tarefa vai continuar bem sem a tua presença. Porque a relação de amor é uma relação que cuida, é uma relação de responsabilidade. Não é porque a minha tarefa é pequenina que ela não é importante. Pelo contrário, as tarefas pequeninas são extremamente importantes. Extremamente importantes. Limpar o chão da casa é extremamente importante. Porque quantas vezes a gente senta em determinados chãos e tem cabelo, e aquilo gera um mal-estar, a gente não quer voltar, então é importante manter a casa aseada, manter a casa cuidada. A pessoa que olha o teto e ajeita o teto que está caindo, está aqui dentro da sala, sabe o que eu estou falando com ele? A gente aprecia, ninguém vê, o teto foi consertado, ninguém sabe, mas os espíritos sabem, e eu sei, porque eu acompanho. Então eu notei que o teto foi consertado, sei. Então são coisas pequeninas, muitas vezes a gente não vê, né? Mas é preciso que cada trabalhador saiba que é profundamente apreciado pela contribuição que faz, porque eu faço palestra, mas eu não conserto o teto, e não vai ser nessa vida que eu vou consertar. Então eu preciso de alguém que conserte o teto, porque ele não caia na cabeça das pessoas que entrem na casa, não é? Gente, tem muitos slides pela frente, mas vou me empolgando. Então vamos continuar e vamos ver até onde a gente vai. Relação de cuidado, de responsabilidade, dever moral para com a tarefa. Então vamos contar uma historinha que o Haroldo conta, não é? É importante, uma vez que a gente entre na tarefa,
que a gente se pergunte, por que eu estou na tarefa? O que me faz ficar na tarefa? Eu estou na tarefa porque eu estou na busca de reconhecimento? Eu estou na tarefa porque eu preciso de alguém que diga para mim, muito obrigada porque você fez isso? Tem muita gente balançando a cabeça que não, mas eu digo a vocês que muita gente está na tarefa por essas razões. E uma das coisas que mais acontece na casa espírita são, não no Conchas, mas em outras casas espíritas, são as pessoas chegam para fazer a tarefa com muito boa vontade e no primeiro problema, não, isso não é para mim não. Pai, como assim? Você estava na tarefa exatamente para quê? Então é muito importante que a gente tenha a noção, primeiro, de quem a gente trabalha. A gente trabalha para Jesus. A gente trabalha, o nosso sentimento que nos move é um sentimento de gratidão. De gratidão. A quem muito foi dado, muito será pedido. E nós aqui somos abençoados. Abençoados, porque se você já chegou na casa espírita, se você já escutou falar de Jesus, meu amigo, você tem tudo. Tudo que você precisa nessa vida. E um pouco mais. Então, quando a gente sente isso como uma bênção, é nosso dever, o nosso sentimento de gratidão. Senhor, muito obrigada. Todos os dias a gente deve dizer, pela bênção dessa doutrina na minha vida, pelo teu evangelho, Senhor Jesus, pela tua presença que me guia, pelo teu evangelho que é chão seguro por onde eu caminho. Deixa, Senhor, que eu passe isso para uma outra pessoa. Deixa eu ser um instrumento pequenino, um servo fiel do teu amor na terra e faça o bem. Porque a tarefa, a missão da nossa encarnação não é só a auto-melhoria, mas é contribuirmos para a melhoria da sociedade em que vivemos e para a melhoria das pessoas que conosco caminham. E somos trabalhadores da última hora, como diz o Evangelho de Jesus. Já fomos, todos nós, chamados inúmeras vezes pelo Senhor para trabalharmos na vinha. E agora, na última hora, está sendo nos lançado mais um convite. É agora ou nunca. O que estamos fazendo com esta última hora que nos é dada, porque o planeta está se transformando e herdarão a Terra aqueles que estiverem com a mentalidade do mundo de regeneração. A mentalidade do mundo de regeneração pede que nós não somente prestemos atenção em nós mesmos, mas sejamos agentes ativos na construção de um mundo melhor. Então, com isso em mente, sabendo o propósito pelo qual nós trabalhamos, sabendo para quem nós trabalhamos, a gente trabalha. A gente trabalha numa vinha, numa seara difícil, porque vivemos num planeta de expiações e provas, com seres absolutamente doentes e imperfeitos, todos nós. E parte do trabalho, ou talvez o trabalho principal, seja lidarmos uns com os outros. Se lemos a Gênese, num dos capítulos finais, que fala exatamente desse momento de transformação da Terra e do planeta, o que nós vamos encontrar lá? Tecnologicamente, estamos avançadíssimos, mas ainda não sabemos a arte de nos relacionarmos. A gente que conquista a Lua e beyond não consegue conviver com a pessoa dentro de casa. Se desejamos estar no mundo de regeneração, será necessário que além da Lua e dos planetas, nos universos paralelos sendo descobertos, a gente consiga viver no universo paralelo das nossas casas, sejam estes os nossos lares ou as nossas casas espíritas. Então Haroldo conta a história
Ele cita o exemplo do orador, né? Então imagina, se eu estou fazendo aqui a palestra, quando termino, várias pessoas chegam, nossa, mas não gostei da maneira que você falou, não gostei do que você falou, e eu vou para casa pensando, ah não, poxa, trabalhei horas, li, preparei esse material, porque não sai assim do nada não, viu gente? A gente estuda, lê, prepara, não é? E aí a pessoa vem e diz que não gostou, pra quê? Eu vou ficar em casa, eu vou assistir novela, vou botar Globo lá em casa, que eu nem Globo tenho, mas vou botar, vou ser normal, né? Assistir televisão como todo mundo, né? Pra que isso tudo? Pra quê? Então, é essa a proposta? Aí ele conta essa história que, muito longe de ser Loreto e Flores, esse grande trabalhador mineiro que fazia uma campanha do quilo, saía batendo nas portas pedindo a comida para a campanha do quilo, e ele passa por uma vizinhança muito católica, bate na porta, a senhora abre a porta, quando ela vê quem era e vê qual é o motivo que ele estava ali, percebe que ele era um espírita fazendo campanha do quilo, ela cospe no rosto dele. E ele diz para ela, o cuspe foi para mim e para os pobres, o que a senhora tem? Então é isso, gente. Os insultos, as críticas são para nós. Mas a gente não está no trabalho para a gente mesmo, apesar de que nós somos os maiores beneficiados com o trabalho. Porque, verdade seja dita, a casa espírita não precisa da gente, somos nós que precisamos do trabalho. Porque o trabalho ergue, porque o trabalho cura, porque o trabalho reabilita as nossas almas. Então, se a gente frequenta, se a gente se beneficia, ótimo, ótimo. Jesus quis que assim fosse. Ele curava para mostrar para a gente que era também nosso dever curar aos nossos irmãos, porque era a missão dele minimizar o sofrimento na terra. Mas se nós quisermos acelerar a nossa própria cura, não há nada, não há remédio mais poderoso do que ser trabalhador espírita. Dentro da casa espírita, na sociedade, onde quer que nós possamos fazer da melhor maneira possível. Tendo sempre em mente para quem eu trabalho e por que eu trabalho. Para que essas ocorrências normais das relações, das críticas, das dificuldades de convivência não sejam razão para nós, uma vez mais, como muitas vezes já fizemos, movidos pelo nosso ego, cegos da visão espiritual, abandonemos a vinha do Senhor. Nesse livrinho aqui, nós temos uma mensagem muito bonita. Ele, na verdade, retrata uma mensagem psicofônica de Divaldo Pereira Franco, trazida pelo espírito Bezerra de Menezes. E a gente vai ler só um trechinho dela. Onde Bezerra diz assim: filhos da alma, que o Senhor nos abençoe. A criatura terrestre destes dias, guindada pela ciência e pela tecnologia, a patamares elevados do conhecimento, ainda estorcega nas aflições do seu processo evolutivo. Cabe a todos nós, aos espíritas encarnados e aos espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da terra. Divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa
prioritária. Conhecemos as vossas dificuldades pessoais. Sabemos das vossas lutas íntimas e identificamos os desafios que se vos apresentam a miúde, testando-vos as resistências morais. Não desfaleçais. Os homens e as mulheres a serviço do bem com Jesus, olha que beleza. Os homens e as mulheres a serviço do bem com Jesus são as suas cartas vivas à humanidade, a fim de que todas as criaturas leiam nas suas condutas o conteúdo restaurado do Evangelho, as colocações seguras dos imortais e catalogadas pelo insigne mensageiro Allan Kardec. Uma nova mentalidade vem surgindo nos arraiais do movimento espírita. Cada lutador compreende a necessidade de mais integrar-se na atividade doutrinária, a fim de que, com mais rapidez, se processe a era da renovação social e moral preconizada pelo preclaro mestre de Lyon. Então aqui, Bezerra de Menezes, com uma poesia singular, nos lembra de que nós, trabalhadores espíritas, homens e mulheres, são as cartas vivas de Jesus à humanidade, a fim de que as pessoas possam aprender, lendo no conteúdo das nossas vidas, no conteúdo das nossas ações, o Evangelho de Jesus. E ele fala dessa nova mentalidade que surge, desse novo tempo de renovação que vai aos pouquinhos, apesar da nossa incapacidade de perceber, se instalando na face da terra. E fala da necessidade de todos nós nos integrarmos mais e mais nas atividades espíritas para que possamos, com mais rapidez, processar a era da renovação social e moral, como foi ensinada por Allan Kardec. Então, o convite de Bezerra, junto ao convite de Emmanuel, nos conclamando a sermos cartas vivas de Jesus à humanidade. Aí alguém pode estar pensando, eu, carta viva de Jesus à humanidade? Sim, você. Você. Porque veja que os espíritos, os mensageiros, não estão esperando por anjos para transformarem a sociedade. Jesus não contou com nenhum anjo e com nenhum espírito perfeito no seu apostolado. Escolheu 12 homens imperfeitos, um que o traiu, um que o negou, não é? Homens frágeis para serem os seus companheiros, para serem as cartas vivas de ontem. E nós somos as cartas vivas de hoje, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, com o nosso lado escuro, mas acima de tudo, com a nossa fidelidade à ideia da autotransformação, da renovação, com fidelidade à ideia do esforço, com a consciência da última hora, não é? Arregaçamos as mangas e dizemos, Senhor, eu não tenho muito a oferecer, mas o que eu tenho está aqui. E quando a gente põe na mesa aquilo que a gente tem, os espíritos potencializam, multiplicam. Não foi isso que Jesus fez? Quando Jesus multiplica os pães, ele pergunta aos discípulos, o que vocês têm aí? Senhor, nós não temos nada, nós temos 2 ou 3 pães. E ele pega aquela oferta pequenina, daqueles poucos pães, e multiplica numa quantidade enorme de pães para saciar a fome das criaturas. Então não é preciso dar muito, mas é preciso dar tudo o que temos para a tarefa.
ainda que nos pareça insignificante, porque o Senhor há de multiplicar a nossa doação e saciar a sede de amor, de conhecimento, de fraternidade que todos nós carecemos. Aqui, voltando aqui, é um trechinho desse livro, onde ele diz: nestes tempos de transição, muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque são poucos realmente os servidores fiéis que permanecem no trabalho, colocando a tarefa em primeiro lugar e não o seu ego. Então fica a reflexão. E aí nós temos 2 parábolas e 10 minutos. Então nós vamos passar rapidamente por elas. A primeira é a parábola das 10 virgens. Essa parábola é uma parábola que não é tão conhecida como é a parábola dos talentos, por exemplo, não é? Mas são, na verdade, 10 virgens que tinham umas lâmpadas e que saíram para encontrar com o seu esposo. 5 dessas virgens eram prudentes, então elas carregavam com as lâmpadas o azeite. E as outras 5 dessas virgens, elas eram loucas, elas eram imprudentes. Então o esposo demorou a chegar e todas elas adormeceram. À meia-noite ouve-se o esposo chegando. Aí vem o esposo, elas despertaram, saí-lhe ao encontro. Todas elas então se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendam e comprai para vós. Ou seja, eu não posso dar para você, vai ficar todo mundo sem lâmpada, eu vou ficar com o meu azeite e você vai comprar o seu azeite. E elas saíram então para comprar. Chega o esposo, aos que estavam preparadas entram para as bodas, e as outras chegam depois, quando a porta já está fechada, e são deixadas do lado de fora. O que isso tem a ver com a nossa palestra da noite de hoje? Até eu já não sei mais o que é. Sei sim. Então, muito rapidamente, o esposo é Jesus, não é? E para nós entrarmos em comunhão com o Senhor, nós precisamos acender a nossa luz. O combustível é o azeite. O azeite são as potencialidades, são as virtudes que nós trazemos. Por isso, as virgens prudentes não podiam dar do seu azeite, porque virtude a gente não dá, a gente não compartilha, a gente desenvolve. Então, o que essa parábola nos convida é a sermos os trabalhadores vigilantes, não é? Que estão compenetrados na sua tarefa, trabalhadores da última hora que somos. Então é preciso que nós acendamos a nossa luz. Nós estamos sendo convidados a acendermos a nossa luz, trabalhando esse azeite interno que a gente traz, para que não sejamos como as loucas, como aquelas que não foram precavidas, e na hora do encontro com Jesus não estejamos preparados para estar com o Senhor. Então aqui ele diz: a função das virgens prudentes é de orientar os demais, que agem como virgens loucas a adquirirem o azeite, isto é, a desenvolverem as virtudes necessárias enquanto é tempo, tornando-se prudentes a fim de permanecerem em conúbio e comunhão com o esposo. Então a pergunta seria: como nós temos caminhado na nossa existência? Então, trabalhadores da última hora, o que estamos fazendo com a última hora? Estamos como as virgens loucas ou estamos caminhando com as virgens prudentes? Estamos prestando atenção naquilo que é essencial nas nossas existências. E a última parábola que nós vamos trazer nesses 5 minutinhos finais para encerrarmos, então, é a parábola dos talentos. Essa já bem mais conhecida, não é?
Então o senhor da vinha, que na verdade é Deus, deu 5 talentos para um trabalhador, deu 3 talentos para outro e deu 10 talentos para outro. Não é? E aí aqueles que pegou os 5 talentos e os 10 talentos, aqueles 2 servos, multiplicaram. Não só administraram, como multiplicaram os talentos. E o que pegou os 3 talentos, hesitou, enterrou o talento. Volta o senhor, depois da sua viagem, chama os servos para prestação de contas. E o servo com 5 talentos, Senhor, está aqui, os 5 talentos e mais tantos multiplicados. O de 10 talentos, Senhor, está aqui, 10 talentos mais tantos multiplicados. O Senhor fala, bons servos sois. E aí vem o servo que recebeu os 3 talentos. Senhor, estão aqui os seus 3 talentos. Eu enterrei, guardei direitinho, estou devolvendo de volta para o Senhor. Então, o que quer dizer essa parábola? Todos nós temos talentos. Os nossos talentos são diferentes. Um recebeu 3, outro 5 e 10, porque cada um de nós tem uma possibilidade diferente. Mas a nenhum de nós é dado mais talento do que a nossa capacidade de administrá-los. Então nós temos talentos. E os talentos nos são dados, quais são os talentos? Inteligência, saúde, capacidade de sorrir, capacidade de amar, todas as nossas virtudes, não é? As nossas profissões. Então, todos nós temos inúmeros talentos. A pergunta é, vai chegar um dia em que o Senhor vai chegar para a prestação de contas? Que dia é esse? O dia da nossa desencarnação. Quando a gente vai olhar para trás, para essa última hora que foi a nossa existência, e vai dizer assim, o que eu fiz com ela? O que eu fiz com todos os talentos que Deus me deu? O que eu fiz com todas as palestras que eu escutei no Centro Espírita, com todo o conhecimento, com a minha força, com a minha saúde, com a minha energia? Em que eu utilizei? Eu estou devolvendo de volta os mesmos talentos. Está aqui, Senhor. O Senhor me deu, eu desci lá, boas férias, estou te devolvendo. Ou a gente vai dizer, Senhor, obrigada pelos talentos, que, by the way, são empréstimos, não nos pertencem. A única coisa que nos pertence é a nossa fidelidade com o trabalho no bem, porque para isso estamos aqui. Para trabalhar em favor do nosso bem e do bem da sociedade em que vivemos. Essa é a única coisa que nos pertence. Todo mais é empréstimo, é concessão divina. E aí a gente pergunta, o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Então, falamos do acerto de conta, falamos do que é nosso, a fidelidade ao compromisso assumido. Vamos ler essa passagemzinha aqui que diz, a cada existência assumimos um compromisso de exercitar o amor, desenvolvendo o bem em todas as circunstâncias. O que nossa consciência cobrará ao final de cada existência é esse compromisso de fidelidade ao amor e ao trabalho do bem. Essa fidelidade não diz respeito à quantidade de talentos que foram emprestados, pois vimos que os servos que receberam quantidades de talentos diferentes tiveram o mesmo gozo. Então, na passagem, na parábola dos trabalhadores da última hora, há uns que começam a trabalhar cedinho, há uns que vão trabalhar na vinha do Senhor na 11ª hora. Todos recebem o mesmo salário, porque não é o último, não é o número de horas. Há uma grande amiga que um dia falou assim para mim, mas eu cheguei no espiritismo tão tarde, eu queria ser como você, que nasceu espírita, mas não é o número de horas que a gente trabalha. Se você chegou na vinha na 11ª hora, é a qualidade, é o amor com que você vai fazer esse trabalho. E no final do dia, o salário é o mesmo para todos. É o gozo do Senhor, a alegria de servir. Meus queridos companheiros, se nada disso convenceu vocês, deixa eu dizer para vocês, do quanto o trabalho espírita mudou a minha vida. Muda a cada dia. Nós tivemos agora 5 dias rodando pelo estado da Flórida, em nome da Federação Espírita da Flórida. E a alegria de ver a nossa família espiritual se estendendo.
a alegria de ser recebido pelos companheiros de outros centros, a troca de experiências, a gratidão recíproca, o afeto, a alegria de ver que nós estamos contribuindo para que outras células do cristianismo permaneçam acesas e brilhando. Não há dinheiro no mundo que compre isso. Então a gente acorda dia após dia, uns mais cinzentos, uns mais ensolarados, uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas esse sol interior nada apaga, o sol do serviço, a alegria de servir em nome de Jesus. Não há nada incomparável nesse mundo. Muita paz, que Deus nos abençoe.